Efeito Doppler é o nome do fenômeno que ocorre quando um observador percebe um som com uma frequência diferente da que ele de fato tem, por ter um movimento relativo com a fonte. A frequência de um som, como a frequência de qualquer onda, depende da fonte. Então, um som que foi emitido com frequência 500 Hz sempre terá frequência 500 Hz. Só que o movimento do observador pode dar a ele uma impressão diferente para a frequência do som, a frequência percebida por ele. Sempre quando observador e fonte passam por uma aproximação, a frequência percebida pelo observador, vamos chamar de FO, é aumentada. Então ele percebe um som mais alto, mais agudo do que o som de fato é. Sempre que passam por um afastamento, a frequência percebida pelo observador é diminuída, passa por uma sensação de um som mais grave do que de fato o som tem. A frequência percebida pelo observador se relaciona com a frequência com que a fonte emitiu o som da seguinte forma. A frequência notada pelo observador é a frequência da fonte multiplicada pela expressão velocidade do som, vamos chamar de VF, mais ou menos, dependendo do caso, a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos, dependendo do caso, a velocidade do observador. Com relação ao sinal, se positivo ou negativo, sempre pensar que o sentido do observador para a fonte, onde quer que esteja o observador, onde quer que esteja a fonte, qualquer deles que estiver se movendo ou ambos se movendo, o sentido do observador para a fonte é sempre o sentido positivo. Então vamos às opções. Primeira, a frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é maior que a frequência real do som emitida pelo apito. Afirmativa falsa. O jogador 1 está correndo na frente do juiz a 8 metros por segundo. O juiz corre no sentido dele a 4, mas como o jogador 1 se afasta com maior velocidade, existe um afastamento entre ambos, então, consequentemente, ele perceberá um som mais grave, com uma frequência menor que a real. 2. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é de aproximadamente 494,2 Hz. Afirmativa correta, e essa conta nos mostra isso. A frequência da fonte, 500, vezes velocidade do som, 340. Agora veja o sinal. A velocidade do observador. A velocidade do observador é contrária à positiva. Positiva é sempre do observador, que é o jogador, no caso, para a fonte, que é o juiz. Então, positivo, nesse caso, é para a esquerda. Como um jogador se move para a direita, menos a sua velocidade, 8. Denominador, velocidade do som, 340. O juiz se move no mesmo sentido do observador, para a direita. Então, menos a sua velocidade. E essa expressão nos dá como resultado, sim, 494,2 Hz. Aqui, inclusive, confirmamos numericamente que o item 1 está errado. Ele percebe com uma frequência menor. Então, 2 já é uma opção correta. 4. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 2 é 500 Hz. Falso. Jogador 2, embora esteja parado, o juiz, que é a fonte, está em movimento, se afastando dele. Então, mais uma situação de uma percepção de frequência diminuída. Falso, item 4. 8. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 1 é a mesma do jogador 2. Verdadeiro. Eles têm a mesma velocidade relativa com o árbitro. O jogador 1 está parado. O árbitro se afasta dele a 4 metros por segundo. O jogador 2 está parado. O árbitro se afasta dele a 4 metros por segundo. O jogador 1
se move com 8 metros por segundo no mesmo sentido que o árbitro está a 4. Então, também se afasta do árbitro a 4 metros por segundo. Mesma velocidade relativa, mesma frequência. 16. O som do apito percebido pelo jogador 3 possui um timbre maior que o timbre real. Não existe isso, timbre maior. Timbre tem a ver com a forma da onda. Timbre não tem relação com a frequência. Efeito Doppler não afeta timbre. 32. O jogador 3 escuta o som do apito com uma frequência de 500. Falso. O jogador 3, ele tem uma aproximação relativa ao árbitro. O jogador 3 se move se aproximando do árbitro. Então, sendo uma aproximação, embora não paralela e sim oblíqua, mas ele vai perceber então uma frequência maior. 64. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 3 é maior que a frequência do som do apito percebida pelo jogador 1. Correto? Porque o jogador 3, como acabamos de ver, está se aproximando do árbitro, percebe a frequência do som aumentada. O jogador 1, como já vimos, está se afastando, percebe com uma frequência diminuída. Então, são corretas as opções 2, 8 e 64. Resultado 74.